E depois da gente pensar sobre linguagem simples, a gente vai pensar sobre coesão e coerência. Qual que é a diferença entre as duas? Na coesão, a gente tem a costura do nosso texto. Então, aqui a gente vai trabalhar com os conectivos, aqui a gente vai trabalhar com até aspectos gramaticais mesmo, né? A coesão está muito ligada a isso. A questões de referência, anáfora, catáfora. Se você quiser também algumas informações mais aprofundadas sobre coesão, lá no meu canal tem um vídeo, você vai assistir gratuitamente, sobre coesão. Eu trouxe aqui algumas perguntas que estão no livro A Arte de Escrever Bem no Trabalho, da Harvard Business Review, para você conferir a coesão do seu texto, né? Então a gente vai olhar aí, tem palavras sem função? Tem palavra que está ali só para encher linguiça? Tem palavra que está ali porque eu acostumei, por exemplo, em venho por meio desta, ou essa expressão é realmente necessária nesse texto? Então, qual é a função de cada palavra? Isso é muito importante, para que a gente enxugue o máximo das palavras que não dizem nada no nosso texto, que só ocupam espaço e confundem a cabeça de quem lê. As ideias mais importantes receberam destaque? Eu falei sobre elas? Eu discorri sobre elas? Ou elas ficaram perdidas ali no meio daquilo? Ou elas ficaram perdidas ali no meio de tanta informação que eu coloquei? Isso é muito importante que a gente veja. Os conectivos, eles deixam o texto fluido? O meu encadeamento dos parágrafos tá legal? Os conectores que eu utilizei, então, portanto, sendo assim, tá tudo correto? Entre as frases, né? Tá interessante? O mas, o porquê. Então é importante, porque muitas vezes o texto fica truncado porque os conectivos não estão cumprindo a função. Ou eu escolho conectivos errados, ou eu não coloco conectivos. Então, isso é muito importante também prestar atenção. A repetição de palavras sem objetivo. Então, repetição de palavras é um assunto muito polêmico. Porque muita gente fala assim: não pode repetir palavra no texto. Não pode? Não é que não pode. O recomendado é que você não repita. Mas se você repetir, que exista uma intenção para isso. Como pode acontecer no caso de um paralelismo de frase, né? Eu repito aquela primeira estrutura com a intenção específica, seja de chamar a atenção do leitor, seja de reforçar uma ideia. Então, repetir palavras somente se você tiver uma intenção muito específica. Se não, dicionário de sinônimos está aí para te ajudar. A pontuação, ela está adequada? A pontuação, ela está servindo aos meus objetivos? Não adianta só eu distribuir um monte de ponto final se esses pontos não estão servindo aos meus objetivos. Luana, eu não sei utilizar. Então, aí a gente já tem um primeiro ponto de partida, onde você vai buscar materiais, vai buscar aulas e, se for necessário, buscar um atendimento um pouco mais personalizado para você. Aí a gente vai para a erros de gramática, a erros de digitação. Eu ainda não passei naquele corretor do Word ou do Language Tool. Então, é aqui que a gente vai tirar essas dúvidas, né? Dos erros de gramática, dos erros de digitação. E quando a gente fala em coerência, aí a gente está falando das ideias mesmo do texto. Então, se coesão, a gente fala quase que da parte externa do texto, né? Aquilo que está ali costurando o meu texto, na coerência, como as ideias se encaixam. Por isso que as duas andam juntas, coesão e coerência. Então, eu vou pensar, as informações, elas são suficientes? Eu estou dando informações suficientes para a pessoa entender aquilo, ela vai precisar buscar um documento anterior, ela vai precisar, de repente, falar com alguém para entender mais aquilo. Se ela vai precisar disso, eu não estou incluindo ali, eu preciso avisar. Essa informação precisa estar ali, porque senão não vai fazer sentido para ela. As coisas não vão se encaixar. O que eu posso excluir sem sacrificar conteúdos importantes? Então, sem sacrificar a essência do meu texto, o que eu posso excluir? O que eu posso enxugar? Muitas pessoas têm essa ilusão de que um bom texto é um texto grande, um texto que explica tudo. E nem sempre é assim. Às vezes eu não preciso explicar tudo, porque o meu público já sabe sobre aquilo. Então é muito importante olhar para o que eu posso excluir sem sacrificar
aquilo que é o cerne do meu texto, aquilo que é a essência do meu texto. Tem trechos abstratos que eu posso tornar mais precisos com fatos específicos, isso é legal. Então, muitas vezes eu estou lá explicando uma regra, explicando, de repente, uma lei que as pessoas têm que cumprir, e elas não conseguem visualizar porque eu não dei um exemplo. Então, olhar para essas partes do texto e inserir exemplos para que não reste dúvidas. Tem trechos maçantes que eu posso tornar mais interessantes? Tem trechos, de repente, que eu estou ali só estendendo a conversa, falei demais, expliquei demais. Se eu posso deixar mais interessante, se eu posso reduzir, se eu posso trocar por palavras que deixem mais concretas aquela informação, então é importante olhar para isso. E o significado de cada frase está preciso? Ou eu tenho alguma coisa ali que está meio nebulosa, que está meio difícil da pessoa compreender? Então eu vou juntar essas minhas orientações de coesão e coerência com as orientações de linguagem simples. E também com a questão da legibilidade e da minha revisão do Word.